Graças a Deus. Olá, queridos professores e queridos alunos. Nesse momento eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Eliseu Pereira e desde já eu quero desejar a todos vocês que sejam bem-vindos a esse momento que o ministério nos proporciona para pararmos todas as nossas atividades que nos circulam e voltarmos a nossa atenção para a escola bíblica dominical. Nós estamos estudando o quarto trimestre do ano de 2021 na escola bíblica dominical. A lição que nós estaremos tratando é a lição do público de adultos. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 2. Mas antes, querido professor, querido aluno, eu quero juntamente com você estar realizando uma oração, solicitando ao Espírito de Deus que venha nos iluminar para uma boa compreensão desta lição que é tão importante para os nossos dias. Então, mesmo aí de tua casa, ore comigo, por favor. Querido Espírito Santo, eu quero lhe glorificar nesse momento no qual nós estamos nos preparando para o aprendizado da Tua Palavra, Senhor. Te agradecemos por esse momento, solicitamos ao Teu Espírito que venha nos auxiliar para um bom aprendizado e glorificação do Teu nome. Amém. Pois bem, queridos professores e alunos, nós estamos estudando nesse trimestre sobre um dos personagens mais extraordinários da Bíblia Sagrada. Esse quarto trimestre do ano de 2021 está fazendo uma abordagem sobre a biografia do apóstolo Paulo. O apóstolo que é um divisor de águas na história da igreja e também na história da teologia. Querendo o eterno Deus, no próximo domingo será estudado em todas as nossas classes dominical a lição de número 2, que traz por título Saulo de Tarso, o perseguidor. De imediato, eu quero vos dizer que ao decorrer desse trimestre, nós necessitamos de um cuidado com os assuntos que serão distribuídos. Nós não podemos antecipar assuntos das lições posteriores e não podemos também ficar retratando, redizendo assunto das lições anteriores. Quando nós estudamos um assunto biográfico como esse, querido professor, querido aluno, nós precisamos de focar toda a nossa atenção à lição do momento, para não corrermos o risco de adiantarmos ou de ficarmos retrocedendo certos assuntos. Por exemplo, esta lição, que é a lição de número 2, ela vai tratar do personagem Saulo de Tarso, o perseguidor. Então nós não podemos, por exemplo, ao decorrer desta lição, estar mencionando Paulo, o apóstolo. Nós vamos focar apenas Saulo de Tarso, o
perseguidor. Dando andamento na lição de número 2, o texto áureo traz para nós a seguinte informação: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. A verdade prática da lição de número 2, ela diz o seguinte: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história. A verdade prática, ela traz para nós uma tríplice afirmação. Primeiro, a igreja, ela é uma instituição divina, isto é, a igreja, ela não nasceu no coração humano, mas ela nasceu no coração divino. A igreja, literalmente, ela é uma criação divina. A segunda informação que nos é apresentada na verdade prática é que a igreja, ela vai perdurar até o arrebatamento. Isto é, enquanto o arrebatamento da igreja não ocorrer, queiram os inimigos da igreja ou não queiram, eles terão que aceitar essa verdade. A igreja permanecerá na terra e só será retirada nesse rapto espiritual. A terceira informação, que é muito interessante, é a afirmação baseada nas duas anteriores. Se a igreja não fosse uma instituição divina, se a igreja não se estabelecesse na terra até o arrebatamento, a igreja, ela já teria sido varrida, ela já teria acabado ao decorrer da história. Então a igreja, ela prevalece de pé. Isso é uma afirmação. Primeiro, porque ela é uma instituição divina. Segundo, ela permanece no planeta Terra, porque o arrebatamento não aconteceu. Do contrário, ela já teria sido varrida da face da terra. Quantos ateus, meus irmãos, famosos, vultos do passado, decretaram o sepultamento da igreja, mas a verdade é que esses ateus já morreram, muitos deles já foram esquecidos, mas a igreja, ela permanece caminhando, por ser uma instituição divina, pelo arrebatamento ainda não ter ocorrido. Aí estamos nós, como igreja, representando o reino de Deus. Dando prosseguimento na lição de número 2, nós temos a leitura bíblica em classe. Eu quero fazer questão de estar lendo com vocês e para vocês. O texto da leitura bíblica em classe foi extraído do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 1 ao 3, ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 4 ao 5, e o fechamento da leitura bíblica em classe permanece em Atos dos Apóstolos. Porém, no capítulo 26,
versículo 9 ao versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 1 ao 3, diz: E também Saulo consentiu na morte dele, isto é, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Dando progresso à leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 4. Perseguiu este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Verso 5. Como também o sumo sacerdote é testemunha e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui para Damasco, para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Fechando a leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 9. Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Versículo 10, queridos. O que também fiz em Jerusalém, e, havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Versículo 11. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Então está feito a nossa leitura do texto bíblico expressado em classe. Naturalmente, ao decorrer da desenvoltura da lição de número 2, a leitura bíblica em classe será citada em algumas ocasiões. Os objetivos específicos da lição de número 2 são 3. Primeiro, elencar as características persecutórias de Saulo. Segundo, objetivo específico, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos. E em terceiro lugar, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. A introdução da nossa lição traz-nos informações preciosíssimas como uma base de toda a contextura da lição de número 2. A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, isto é, Saulo de Tarso. Queridos, quando Saulo ele começa a ser apresentado por Lucas no historicismo eclesiástico bíblico, a essa altura da história da igreja, a igreja já compunha-se mais de 5.000 membros. É interessante nós percebermos o escritor
expondo para nós que Saulo de Tarso, ele era um perseguidor zeloso. A palavra zeloso vem do mundo grego, zelos, e tem uma tríplice definição. Em primeiro lugar, quando o comentarista diz que Saulo, ele era zeloso, ele está dizendo que Saulo, ele era metódico. Saulo, ele tinha uma metodologia de investimento contra a igreja. Saulo, meus irmãos, quando ele dispunha-se a perseguir a igreja, ele não dispunha-se ocasionalmente. Ele tinha um pré-preparo, uma pré-ordenança. A palavra zelos, que traduzido no português informa-nos como alguém zeloso, indica que Saulo, além de ser uma pessoa que tinha uma metodologia de ataque, Saulo, ele era também uma pessoa presente. Saulo, ele tinha um engajamento com a sua equipe, com a sua cúpula de perseguidores, a ponto dele ir pessoalmente. Então, ser zeloso é ser metódico, ser zeloso é ser presente. E ser zeloso também, o mundo grego nos ensina que ser zeloso significa ser prático. Ou seja, ele tinha um investimento de praticidade extraordinária. Esse era o personagem assombroso, aterrorizante, que Lucas nos apresenta como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso, ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus Cristo. E assim torna-se um implacável perseguidor da igreja de Cristo do primeiro século. Alguns comentaristas ousam dizer que quem concedeu ou quem concedia essa carta, ou carta, se formos pluralizar o termo, para Saulo de Tarso nesse momento, era Caifás. Esta é uma informação que alguns teólogos nos trazem. O certo é, o comentário introdutório já nos apresenta um inimigo totalmente implacável contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então é justamente sobre este personagem que a lição de número 2 vai nos proporcionar algumas informações. O primeiro tópico da lição de número 2 tem por título Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. O primeiro item tem por título Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Então nós temos aqui três termos que apresenta Saulo como uma pessoa implacável. Primeiro, por ser blasfemo. Segundo, por ser perseguidor. E terceiro, por ser opressor. Lucas traz essa informação através da história da igreja em Atos dos Apóstolos. Mas é o próprio Saulo que se descreve dessa maneira, quando ele dá o seu testemunho posteriormente. Como um fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus Cristo. Além de Saulo ser apresentado
como membro fiel ao farisaísmo, ele é apresentado também como membro fanático ao mundo do farisaísmo. E é justamente esse extremismo, esse fanatismo que Saulo carregava dentro de si, que conduzia esse personagem implacável a ponto de aprovar matanças, prisões, destruições, tanto das congregações quanto do povo em si, isto é, aqueles que seguiam a Jesus Cristo. Ainda fechando o primeiro item do primeiro tópico, que apresenta esse ser implacável, a postura de Saulo, que era uma postura arrogante, fazia-lhe ser um ser truculento, de maneira que ele usava de grande violência contra pessoas simples, tanto homens como mulheres, sem qualquer compaixão. Ele acreditava piamente que com esse comportamento estava agradando a Deus. Aí eu fiz questão de colocar entre parênteses que ele, com essa mentalidade tão severa, ele tinha o apoio da casta sacerdotal. A arrogância de Saulo e a sua crueldade não tinha limites, a ponto dele não fazer diferença no que diz respeito ao gênero feminino ou masculino. Nós sabemos que naturalmente as mulheres, elas são mais frágeis, principalmente no que diz respeito a essas crueldades que o extremismo religioso do farisaísmo causava. Mas para Saulo, tanto fazia ele castigar um homem que por sua robustez talvez suportava tal castigo com mais facilidade, quanto castigar uma mulher. A intenção implacável de Saulo era de fato exterminar com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí agora, querido professor, querido aluno, eu abro um parênteses para reforçar algo. É claro que nós estamos focando o extremismo dos fariseus, mas o extremismo em qualquer ponto religioso, ele sempre é supérfluo, ele sempre vai trazer problemas. É por isso que a Bíblia nos ensina a ser equilibrado, a não sermos demasiadamente santos. O equilíbrio da santificação nos proporciona um temperamento adequado para lidarmos com as dificuldades da vida e até mesmo com aqueles que são opostos às nossas crenças. Ainda no primeiro tópico, o segundo item traz uma abordagem sobre as ameaças que esse personagem tão severo, chamado Saulo de Tarso, ele trazia para o mundo cristão da época da igreja mãe. A expressão de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, respirando ameaças e morte, descreve Saulo de maneira figurada, como uma fera selvagem que ameaça a sua presa. Queridos, Saulo, ele era dominado por um sentimento de impiedade tão gigantesca que em uma linguagem figurada, em uma linguagem ilustrativa, ele é comparado a uma fera selvagem,
quando nós observamos esses documentários do mundo dos predadores, um animal que é do reino selvagem, ele controla a sua respiração minuciosamente quando ele está aproximando-se da presa. Ele respira com todo cuidado, para que a presa não perceba que o predador está chegando e fuja. Olha a maneira que este homem, Saulo de Tarso, é apresentado. Uma fera selvagem. Só para vocês terem uma ideia, alguns comentaristas apresentando esse personagem forte, impiedoso, implacável, que Saulo carregava dentro de si, chama Saulo de o terrorista convertido. Olha só que termo pesado, o terrorista convertido. Este era o Saulo. Essa era a ameaça que a igreja sofria quando este homem estava cego pelo extremismo do farisaísmo daquele tempo. Então, prosseguindo aí esse item, no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e versículo 21, o perseguidor, ele era visto como um exterminador, pois ele conduzia os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Olha só, gente, eu não sei se vocês já viram, né, um filme que, por sinal, é um best-seller, não é isso? Da rede cinematográfica, chamado Exterminador do Futuro. Então, essa palavra exterminador traz uma ideia daquele que, aonde ele chega, ele destrói, ele acaba com tudo e todos que se opõem a ele. É esta maneira que ele era apresentado. E ele tinha uma força muito grande, porque a carta que ele recebia da classe sacerdotal dava a ele o direito de entrar até mesmo dentro das sinagogas. Quando ele foi, por exemplo, nessa intenção de caminho a Damasco, ele estava com a liberdade religiosa para entrar dentro das sinagogas, porque naquela época os judeus que haviam convertido-se, recém-chegado do judaísmo, eles ainda utilizavam congregar-se nas sinagogas. Então este era o Saulo, que aprovava prisões, que aprovava açoite e até mesmo extermínios. Ele não poupava ninguém que quisesse a doutrina de Cristo. E ele era severo. Observa que quando ele sai com essa carta, a intenção dele é de trazer os cristãos aprisionados de Damasco até Jerusalém. De Damasco a Jerusalém são 225 quilômetros percorridos. Agora você imagine, arrastando essas pessoas, arrastando esses irmãos, talvez acorrentados, amarrados, talvez alguns morriam pelo caminho, são 225 km percorridos. Imagine só, essa era a severidade de Saulo de Tarso. E para finalizar o primeiro tópico, o terceiro item apresenta por que Saulo perseguia os cristãos. Primeiro, ele era uma pessoa muito zelosa no que diz respeito à Torá, e era aquele zelo extremo, proporcionado pelos fariseus. E também o suposto fato de que ele próprio e os demais da sua classe religiosa encarava Jesus como se Jesus fosse um
blasfemo. Para Saulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas de Atos dos Apóstolos era um escândalo, porque de acordo com Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, todo aquele que era pendurado no madeiro, ele era maldito. Então ele carregava esses motivos dentro de si. Primeiro era o extremismo destrutivo que ele tinha pela Torá, ok? Pelo Pentateuco, os primeiros 5 livros que Moisés escreveu. Segundo, porque ele encarava Jesus como um blasfemo. E em terceiro lugar, que na visão do judaísmo ortodoxo, aquele que era crucificado gerava escândalo para si e para os demais judeus. Então, mais tarde, por ocasião de sua conversão, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei e por isso nos livrou dessa maldição. O segundo tópico traz por título a perseguição contra a igreja de Cristo. Primeiro item do segundo tópico, contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina. Talvez, querido professor, querido aluno, pela ignorância de Saulo, ele pensava, naturalmente, estar perseguindo apenas uma mais organização religiosa, como outras que surgiu, tanto no seu tempo quanto o tempo que o antecedeu. Porém, não sabia Saulo que perseguir a igreja significa perseguir, primeiro, uma instituição estabelecida por Deus na terra. Segundo, perseguir um organismo vivo, isto é, o próprio corpo de Cristo. Então, a igreja de Jesus Cristo, a igreja que espera o arrebatamento, além de ser uma organização, ela é um organismo vivo. E encarar, perseguir, lutar contra esse organismo vivo chamado igreja é deparar-se, é bater de contra o próprio Cristo. Ao passo que ele respirava ameaças e morte contra os seguidores de Cristo, sua intenção era acabar de vez com a igreja. Ao atacá-la, atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem arguto, defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. Naturalmente, gente, o ataque que Saulo propagava juntamente com os seus era contra a unicidade da igreja, ainda mais naquela época. A unicidade era símbolo da igreja. Então a igreja era composta por membros de diversas culturas. E numa linguagem nossa aqui, quando Saulo, melhor dizendo, se depara com Estevão, nós temos aqui um verdadeiro encontro acadêmico. Um do bem e um do mal. Não é isso? Saulo de Tarso e Estevão, segundo item do segundo tópico. Se por um lado, Saulo era um erudito que chamava a atenção devido à sua cultura judaica, grego-romana e a autoridade na Torá, Estevão, meus irmãos, era um erudito do judaísmo, com uma grande capacidade do Espírito Santo para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Eu me prendo muito nessa questão da erudição de Estevão, porque é justamente essa erudição, essa classe, esse potencial informativo que vai enaltecer um destaque num sermão que ele vai apregoar, não é verdade? O discurso inflamado de Saulo
e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus, deparou-se com outro discurso, mas este proveniente da sabedoria do Espírito. Se você perguntar, pastor Eliseu, como que você define o conhecimento de Paulo e o conhecimento de Estevão, o conhecimento de Saulo, melhor dizendo, e o conhecimento de Estevão? Eu defino da seguinte maneira: o conhecimento de Saulo, como veio das faculdades, como veio do extremismo do farisaísmo, nós podemos defini-lo como um conhecimento cultural, um conhecimento inferior, um conhecimento de baixo. Já Estevão, ele era cheio de sabedoria. Enquanto o conhecimento é pesquisado, é buscado, é extraído de baixo, a sabedoria, ela vem do alto. A sabedoria, ela vem do Espírito Santo. E o Espírito Santo encheu Estevão de sabedoria. E essa sabedoria se destaca, enaltece, tanto a si próprio, como Cristo, representado como a palavra, como Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por isso, com pleno consentimento de Saulo, eles o apedrejaram até a morte. Infelizmente, a mensagem de sabedoria, de unção, carregada por Deus, que Estevão explanou, fez com que o ódio que estava dentro, tanto de Saulo, quanto dos demais que estavam com ele, fosse exposto cruelmente, a ponto de Estevão ser apedrejado. O terceiro e último item do segundo tópico aborda o seguinte tema: uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. A igreja atual continua a despertar fúria de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o Evangelho proporciona. Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o Evangelho, continuam a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Então nós temos esta realidade, principalmente no que diz respeito a esses países extremistas. Grandes parte deles são comunistas, nos quais as religiões extremistas sangram a igreja até a morte. Então, que o Espírito de Deus nos desperte cada vez mais a orar por nossos irmãos, que assim como Estevão, dão a própria vida para manter a sua fidelidade, a sua fé ao seu Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. O terceiro tópico, querido professores e alunos, aborda sobre quando um sistema se volta contra a igreja. Agora nós não vamos focar apenas um personagem em si, mas tudo que sustenta o ódio de personagens como Saulo, que aqui é classificado como um sistema. Como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Esse é o primeiro item do terceiro tópico. Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos, mesmo com mulheres e crianças. Sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. A crueldade extremista de Saulo o cegava a ponto
ponto de até mesmo crianças sofrerem consequências. E não é diferente desses países que cruelmente perseguem ou permitem que a igreja seja perseguida. Quantos relatórios que nós temos acesso sobre isso, que nos faz sangrar. Então, um método de crueldade que a igreja primitiva sofria, ele permanece na atualidade. E qual que é a intenção de Satanás? É de que com essas crueldades, com essas atrocidades, ele venha intimidar, ele venha fazer com que a igreja se recua. Só que a própria história da igreja, querido professor, querido aluno, já nos mostra que quanto mais a igreja é perseguida, mais ela passa a depender daquele que a gerou, isto é, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, exatamente nos moldes que Jesus havia alertado os discípulos, expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Olha, esse versículo que nos remonta, que nos conduz, que nos faz voltar a pensar nessa profecia de Jesus Cristo, nos faz compreender que todo esse progresso de perseguição, de crueldade, de castigo, de ameaça contra a igreja, já estava inserido nas profecias de Cristo para preparar a igreja para os seus levantes. Aí eu me prendo muito nesta expressão. Quando um salvo é assassinado pelo inimigo da igreja, o tal está fazendo um serviço a Deus. Por quê? Porque o salmista deixou claro que a morte de um santo, ela é preciosa, ela tem uma preciosidade aos olhos de Deus. Então Jesus preparou a igreja, estejai-vos preparados para as contendas que sobrevirão contra a igreja. É mais ou menos isso que ele quis dizer. E quando o inimigo da igreja chega a exterminar a vida de um servo de Deus, quando tal pensa que com o extermínio está parando a igreja, antes pelo contrário, ele está permitindo o cumprimento do que Jesus havia dito, e tais mortes servem de exemplo para impulsionar a igreja a ser mais fiel ao seu Senhor. Segundo item, perseguição, tortura e método. Parece, gente, exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. Então, após o seu tempo de regeneração, o próprio Saulo, ele testemunha a sua crueldade. Além de castigá-los fisicamente, ele empregava tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem. Então, Saulo, dentro da sua metodologia de opressão, ele torturava a igreja fisicamente, prendendo, açoitando, arrastando, conduzindo até a morte, e também fazia uma tortura psicológica, para que a igreja, psicologicamente torturada, viesse a negar a fé e blasfemar contra o seu Salvador. Então esses eram alguns dos métodos cruéis do chamado Saulo de Tarso. Entretanto, apesar da violência empregada com açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamento e morte, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Ou seja, a seguimento de Estevão, os demais membros da igreja
que eram torturados naquela época e muitos conduzidos à morte, eles não negavam o seu Senhor, eram fiel até a morte. Que Deus seja glorificado, querido professor, querido aluno, por esses mártires da igreja. Tantos da igreja chamada O Caminho, não é isto? O nome da igreja, na época que Saulo a perseguia, era O Caminho. A igreja era identificada, nomeada desse jeito. Então esta igreja seguiu o exemplo do grande Estevão, ser fiel até a morte. E os filhos desta igreja e os outros que vieram desta igreja foram seguindo o exemplo. E isso vem até os nossos dias. Quantos fiéis nos dias atuais são martirizados, mas não nega o nome do Senhor. Louvado seja Deus pelos mártires da igreja durante toda a sua história. Terceiro item, perseguição aos pentecostais. Nós já estamos caminhando para o final da nossa lição de número 2, que apresenta Saulo como o perseguidor, e agora é o terceiro item do terceiro tópico. Agora perceba-se que nós vamos ter um salto na história, certo? Nós agora vamos desmembrar um pouco da igreja primitiva e pensar um pouco na igreja pentecostal, não daquele tempo. Não que a igreja não era pentecostal, esse nome pentecostalismo vem da igreja primitiva, lembra? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas agora estamos referindo-nos, acompanhando aqui a linha de raciocínio do comentarista, a um pentecostalismo em outra época. No início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. Quando nós lemos sobre a história da Assembleia de Deus no Brasil, gente, é gritante a maneira que a igreja era perseguida. Os pentecostais, aqueles pais assembleianos, sofreram perseguições gritantes, porque a religião que predominava no Brasil naquela época não aceitava esse chamado movimento pentecostal. O que dizer, vou usar um termo próprio aqui para engajar na lição, do grande Daniel Berg e do grande Gunnar Vingre, os primeiros pastores dos primórdios das Assembleias de Deus no Brasil, e tantos outros irmãos nesses rincões brasileiros. Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-se de que a obra pentecostal no Brasil, vou acrescentar, custou um alto preço. Querido professor, querido aluno, para esse item, eu até lhe recomendo a ler o livro Diário do Pioneiro das Assembleias de Deus, Gunnar Vingre, e Diário também do Pioneiro das Assembleias de Deus, Daniel Berg. Esses dois livros foram publicados pela CPAD. Inclusive, foi um dos primeiros livros que eu li quando eu me converti. Então, esses livros descortina toda a desenvoltura do movimento pentecostal no Brasil e todas as perseguições. E um certo vamos valorizar os nossos antepassados que suportaram perseguições físicas, psicológicas, tanto de nível social quanto familiar, religioso, para que o pentecostalismo estivesse como está hoje,
para a glória de Deus. Bendito seja Deus pelos pais da Igreja Assembleias de Deus na nossa nação. Para fechar esta nossa aula, esse nosso bate-papo, vamos agora valorizar a conclusão desta segunda lição, desse quarto trimestre do ano de 2021. Se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado. Isso é indubitável, é indiscutível. A igreja não acabou devido à tríplice afirmação que temos lá na verdade prática. Espero que você esteja memorizando, esteja lembrando disso. Lembra? A igreja é uma instituição divina. A igreja, enquanto o arrebatamento não ocorrer, ela vai estar sobre a face da terra. Não é assim? E a igreja, se não fosse uma instituição divina, se ela não tivesse aguardando o arrebatamento, já teria sido riscada da face da terra. Mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo, e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus. Aí eu me lembro da própria palavra do meigo Cristo: as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Sendo assim, nós fechamos a nossa aula, o nosso bate-papo. Espero que tenha sido edificante para você, professor, para você, aluno. Espero que soma na aula que você vai estar ministrando no próximo domingo, para a glória de Deus. E para fechar a minha participação, primeiramente eu quero agradecer a Deus por esse momento riquíssimo. Eu quero agradecer a você que está nos acompanhando e lhe peço carinhosamente, ajude a divulgar esse canal que pertence ao Ministério das Assembleias de Deus de Coronel Fabriciano e Ipatinga. Nesse momento eu quero orar a Deus pela sua vida e por todo o nosso corpo da escola dominical, tanto no Vale do Aço quanto no Brasil. Querido Espírito Santo, muito obrigado por esse trimestre maravilhoso, por esse assunto brilhante que está dando prosseguimento. Obrigado por esse professor, por esse aluno que tirou tempo, Senhor, para nos acompanhar através dessa videoaula. Solicito ao Senhor que abençoe todo o corpo da escola dominical no Vale do Aço e no Brasil, para a glória do teu nome, e que no próximo domingo a tua igreja, os alunos da escola dominical, sejam edificados com a tua palavra para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenha uma boa noite.